paz do Senhor Jesus. Como vocês sabem, eu sou a Pro Camila e na aula de hoje eu vim falar sobre a parábola do semeador, que se encontra lá em Mateus 13. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa palavra e vão entender o porquê desse cenário tão bonito aqui na aula de hoje. Jesus conversava com seus discípulos e com a multidão muito através de parábolas. Parábolas quer dizer contos que representam aquilo que de fato no profundo Jesus queria falar. Como, por exemplo, essa parábola que eu vou ler para vocês aqui. Vou explicar para vocês aqui na aula de hoje. Certo dia, um semeador pegou suas sementinhas, como de costume, no tempo de plantio, ele pegou as suas sementinhas e saiu a semear no seu terreno, no seu terreno de cultivo. E ele lançou várias sementes ao longo do caminho, porque como o terreno é grande, não tinha como ele determinar aonde ele jogaria as sementes. Ele foi lançando a semente durante todo o terreno. E a palavra diz que certas sementes caiu ao longo de alguns lugares que eu vou ler aqui para vocês. Algumas delas caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram as sementes. Outras caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra era rasa, mas não era profunda o suficiente para deixar aquela planta forte e crescesse saudável. Ela ia crescer, mas logo ia morrer porque não ia ter sustentação. Mas saiu o sol e as plantas queimaram e secaram e logo suas raízes estragaram, porque não tinham raízes profundas. Outra parte caíram entre espinhos, e logo que foi crescendo, os espinhos foram sufocando e elas foram murchando, e até que elas não vingaram, não cresceram, não evoluíram e não ia ter sustentação. E outras partes delas caíram em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a dizer. Semeador que saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Eu amo muito essa parábola porque ela é muito simples, mas ela fala muito comigo. E, por incrível que pareça, eu resolvi trazer essa parábola para vocês, porque tem acontecido isso comigo aqui em casa com as minhas plantinhas. Vocês estão vendo aqui, que tem algumas plantas que eu estou tentando fazer várias, ter várias. E algumas eu plantei, fiz a mudinha e não deu certo. Eu reguei, eu botei no sol, eu fiz e aconteci, não deu certo. Outras saíram aqui,
Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas elas não evoluem, talvez porque eu não tenha cuidado de uma forma certa. O solo é o nosso coração. Cada sementinha dessa representa a palavra de Deus que é lançada sobre as nossas vidas. Cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que ouvimos a palavra na igreja, cada vez que vimos um vídeo desse da EBD, essas são as sementes que são lançadas na terra, no solo, que significa o nosso coração. As sementes que o semeador lançou, as sementes que Jesus lança, não são sementes ruins. Vai depender do solo, que é o nosso coração. Então, Procamila, o sendo ruim ainda há jeito? Assim, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa plantinha, ela é um tipo de planta que ela não gosta muito de água. E o que estava acontecendo com ela? Eu estava aguando ela demais. E ela estava ficando muito bonita no início, mas como eu estava aguando muito ela acabou ficando feia. Ela acabou amarelando e eu estou tentando recuperar. O que é que eu fiz? Aquele solo estragado, úmido, que não serve para esse tipo de planta, ele foi mudado. E assim Jesus pode fazer com nossos corações. O solo que não é fértil, o solo que é espinhoso, o solo que não produz a vida, Jesus só retira aquele tipo de solo, mudando o nosso coração para que a planta, que a boa semente passe a se desenvolver novamente e cresça bonita como deve ser. Outro exemplo. Quando a palavra de Deus diz que as sementes que caíram em bom solo e deram bons resultados e se reproduziram ainda mais do que aquilo que ele tinha lançado no solo, acontece isso. Damos frutos, damos flores bonitas, flores viçosas, folhas viçosas, raízes profundas. As raízes quer dizer a nossa fixação em Cristo. Essa é a palavra que eu trouxe para vocês hoje na EBD. Eu espero que vocês tenham entendido, que o papai e a mamãe de vocês possam ler essa palavra em Mateus 13 para vocês. Que vocês também aí como lição, comprem uma mudinha, façam um plantio, reguem a plantinha e vejam o resultado, como ela vai crescendo. E cada vez que você vê uma plantinha, lembre, o solo é o seu coração, a sementinha é a palavra de Deus, que essa colheita abundar só depende de mim e de você tratar do nosso solo para cada dia receber a sementinha que é a palavra de Deus. Um beijo a todos. Vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos, nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera.